Mas eu acho que o principal é entender que a economia não é jogo de soma zero, que essa história da desigualdade, que é um outro ponto Era o que eu ia falar agora. O grande problema que eles falam é a desigualdade. Então, o fato da pessoa ter muito e uma outra ter bem menos. Mas não é isso, Então, né? mas o ponto é justamente esse. A gente fica sensibilizado, digamos assim, porque é normal. Ninguém quer... Ó, gente, presta atenção. Ninguém quer que outra pessoa esteja passando fome. Ninguém quer isso. A questão é, por que ainda existe fome em alguns locais como o Brasil, como os países na África, porque você tem principalmente um Estado que atrapalha. Então, os lugares que têm menor liberdade econômica, em que o Estado se mete mais, que você tem mais dificuldade, que o ambiente de negócios é pior, as pessoas têm mais dificuldade para ascender. Então, não necessariamente a desigualdade é ruim. Então, se você vê, a desigualdade nos Estados Unidos é muito maior do que na Etiópia. Era o que eu ia falar. É muito maior do que no Afeganistão. Só que todo mundo quer viver nos Estados Unidos, que tem um PIB per capita 8.000% maior do que esses países pobres. Então, não é exatamente a desigualdade que tem que ser atacada, é a pobreza. E as pessoas acham que desigualdade é pobreza. E tem diminuído, inclusive, né? É o que Nunca foi tão pequena na história da humanidade, né? Então... E o pessoal ainda culpa o capitalismo pela pobreza, sendo que o capitalismo apenas herdou a pobreza de tempos anteriores. Que é natural do ser humano. A gente nasce pobre, pelado, chorando com frio, sem nada, pô, entendeu? Todo o resto é conquistado ao longo da vida e não vem de graça. Mas voltando ao ponto da desigualdade, existe o coeficiente de Gini, que é uma medida usada para você ver a desigualdade entre países, e o coeficiente de Gini ele tem algumas peculiaridades que não me agradam muito, como, por exemplo, eles não consideram remuneração de políticos e servidores públicos no cálculo da desigualdade, porque não interessa, né? São os políticos que usam, eles resolveram se excluir da conta. E eles também colocam nesse coeficiente que todo uso de recurso público diminui a desigualdade. Que não é uma verdade. O que não é verdade, né? Tem países onde o recurso público... realmente super ajuda, né? Pois é, tem países onde usam melhor o recurso público, mas não é o caso do Brasil. Aqui a gente gasta muito, a gente chega a gastar em percentual do PIB quase 47%, 35% vem de impostos, se endivida em mais 12% para gastar, e o serviço público fica muito abaixo do que seria o interessante, para a gente poder falar, não, realmente, esse gasto ele está compensando. Mas pegando até o próprio dado do coeficiente, né, já fazendo esse disclaimer aí que a maneira de cálculo deles não é a mais adequada, na minha opinião, a gente vê, por exemplo, que Singapura é mais desigual que o Sudão do Sul. Singapura tem uma renda per capita de mais de 60 mil dólares. O Japão é mais desigual do que o Niger. Em Singapura eu vi outro dia que de cada 6 famílias, uma é milionária. Então é uma desigualdade com muita gente rica. E hoje é o país com maior liberdade econômica no mundo. Será coincidência? Será que essa correlação não tem nada de causalidade, né? Fico me perguntando. Mas aí você vê que o Japão é mais desigual que o Niger, a Austrália é mais desigual que o Kosovo, o Reino Unido é mais desigual que Bangladesh, os Estados Unidos são mais desiguais do que a Venezuela e Cuba. A Nova Zelândia é mais desigual que a Etiópia, a Espanha é mais desigual que o Nepal, o Canadá é mais desigual que o Timor-Leste, o Brasil é mais desigual do que vários países da África subsaariana, como por exemplo Ruanda, Sudão, Moçambique. Mas aí eu quero perguntar para quem está nos ouvindo, né? Você prefere morar no país mais igualitário, como por exemplo a Venezuela, onde muita gente é pobre igual, exceto aquele pessoal do governo? Ou você quer morar num país que, embora muito desigual, o pobre tem uma melhor qualidade de vida? Uma mobilidade maior social, e chance de ascender socialmente, como é, por exemplo, o caso de Singapura, né? Ou um exemplo mais próximo, dos Estados Unidos, pô. A gente vê que todo ano um monte de gente sai dos países da América Latina para tentar a vida nos Estados Unidos. Sim. Embora, né, se a gente fosse considerar que legislação trabalhista e sindicatos promovem uma vida melhor, o Brasil deveria estar recebendo uma série de imigrantes de outros países, inclusive os americanos. Para serem protegidos aqui, né? A gente chegou a ter mais de 90% dos sindicatos do mundo. A gente tinha sindicato de sindicato aqui no Brasil. E mais eram 3 milhões de processos diários, né? Sim, era absurdo. Antes de ter essa mudança, que foi isso é um spoiler da minha sequência da CLT. Teve a mudança algumas pequenas mudanças, né, na reforma trabalhista do Temer, ainda em 2017, e a nossa Justiça do Trabalho, que concentrava 98% de todas as ações trabalhistas do mundo, teve uma queda, mas ainda é bastante significativa. E aconteceu isso porque, a partir de então, as sucumbências eram de responsabilidade de quem entrava com a ação, né? Antes o cara entrava com a ação com qualquer pedido sobre qualquer coisa, tinha a indústria, né, dos advogados trabalhistas que ficavam lá na porta
porta da empresa esperando o pessoal ser demitido. E se perdesse, não acontecia nada. E não acontecia nada, então não tinha ônus, né? Que é aquela história que o Taleb sempre fala, né? O skin in the game, né? Se tem skin in the game, era a coisa mais tranquila do mundo. Se der errado, você não perde nada. Se der certo, você ganha alguma coisa. Era um estímulo muito grande para que o cara entrasse com qualquer picuinha na justiça. Exato. E o que acontecer era esse processo bizarro que você falou, de você ter no mundo todo, né? Processos trabalhistas em quantidade muito menor do que só aqui no Brasil. Você somava o mundo todo e não dava, nem próximo do que a gente tinha aqui. Eu fico me perguntando, será que Muitas empresas saíram do Brasil por conta disso. O Citibank aconteceu assim, mas eu fico me perguntando se na hora que uma força superior criou o mundo, ele pensou, aqui no Brasil eu vou colocar todos os empresários safados, né? Tá todo mundo aqui dentro dessa fronteira, pra ter tanto processo trabalhista assim. Esse é um ponto importante porque as pessoas sempre falam assim, não, mas no Brasil a gente não pode fazer tal coisa porque daí não vai dar certo, porque daí vai ser explorado, porque daí o pessoal não tem educação financeira. E tudo tá interligado porque é aquela coisa da falta de autorresponsabilidade, né? Que a gente não aprende no Brasil. Então você não aprende que economia não é jogo de soma zero, não aprende a não ter esse ressentimento com riqueza, essa ojeriza com a riqueza, mas se você for perguntar para qualquer pessoa, inclusive socialista, se a pessoa quer ser rica, ela quer. É mentira. Se alguém falou pra você que quer ficar pobre, é mentira. Ela está mentindo. Ela quer enriquecer. E enriquecer, às vezes as pessoas acham que enriquecer é pra, tipo, andar de iates e não, gente, e fazer é só luxos. Pra pagar um plano de saúde com qualidade. Pois é, plano de saúde, dar uma situação melhor pra sua família. Dormir num lençol poder fazer sem uma fim. viagem anualmente, coisas assim. Então, sashimi de panda, é um negócio muito gostoso. Brincando, não existe isso, tá, gente? Panda tá em extinção. Daqui a pouco vai entrar o pessoal aqui. Vão achar que é verdade. Gente, é brincadeira, tá? Só pra não virem atrás do Bruno Perini. Mas eu sou um cara muito simples. São esses pequenos luxos. Banho com ouro em pó. Coisas básicas, pô. Hidratação, né? Máscara de ouro. Exato. Dentro dessa questão da desigualdade, que o pessoal vende como um problema, eu acho até que eles vendem como um problema porque o problema real ele tá sumindo, né? Que é a pobreza. A gente, como falamos aqui, outro, né? sim. Com certeza. O que dá mais voto? Um problema que já está sumindo ou um problema que talvez nunca seja resolvido? Porque a desigualdade ela faz parte do ambiente humano. Ela é natural.